oração e o Ivaí nos trará uma meditação nessa manhã. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Deus, estamos na tua presença em comunhão com os nossos irmãos nessa manhã, na escola dominical. Pai amado, fala conosco através da tua palavra. No tempo de meditação que teremos agora, usa a vida do Ivaí, abra nossa mente e nosso coração para receber mais de ti. Nós pedimos iluminação, capacitação do Senhor sobre as nossas vidas. Logo mais também na aula que teremos sobre a confissão de fé de Westminster. Deus, capacita o teu povo para receber, a minha vida também para ministrar. Deus, que haja graça do Senhor nessa manhã sobre a nossa vida. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Vai. Eu convido os irmãos a abrir a palavra no livro de Jó. Jó, capítulo 5. Jó, capítulo 5. Jó, capítulo 5, nós vamos ler somente os versículos 8 e 9. Todos localizados? Amém. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescutáveis, e maravilhas que não se podem contar, somente Deus. Irmãos, Jó, os irmãos já conhecem a história dele, sabem o quanto ele foi provado. A Bíblia já começa dizendo que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, mas vejam só, talvez nem Jó estivesse entendendo por que estava acontecendo
tantas coisas com ele. Perdeu os filhos, perdeu os bens, roubaram todo o gado, foi acometido de uma lepra. Então, a esposa de Jó chegou até a dizer para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Ele disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltei para lá, bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos uma fé, uma esperança em Jó, nesse Deus vivo, verdadeiro, esse Deus que cuida de nós. Mas nós, irmãos, às vezes passamos por momentos tão difíceis que chega uma hora que a nossa fé começa a balançar. Temos alguns momentos de fraquezas, e não foi assim também na vida de Jó, mesmo considerado aqui como exemplo de paciência, né? Homens íntegro, reto. Mas no capítulo 3 já começa dizendo o seguinte: depois disso passou Jó a falar, amaldiçoou o seu dia natalício, e disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite em que disse fui concebido um homem. Ou seja, Jó já estava na condição em que ele estava se arrependendo até mesmo de ter nascido. Por que eu nasci para sofrer desse jeito? Então, no capítulo 5, onde nós lemos, um de seus amigos trouxe uma palavra para Jó, um amigo chamado Elifaz, e foi exatamente este conselho que ele deu para Jó: quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a ele entregaria minha causa. Veja só, irmãos, quando temos algum problema, alguma dificuldade, alguma prova, é comum, já aconteceu comigo várias vezes, de expor esses problemas para amigos, para parentes, e saímos falando daquele problema para todos. Mas acontece que por mais que os nossos amigos, nossos familiares nos amem e queiram nos ajudar, mas eles não têm condições de nos ajudar, não é mesmo? Eles não têm esse poder. E o máximo que eles podem nos dar é o quê? Um conselho, uma palavra de esperança. E foi isso que Jó recebeu aqui neste momento. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, né? Então, nós temos essa esperança, irmãos. Ao invés de reclamarmos, murmurarmos, falarmos de nosso problema para todos, é claro que na igreja nós precisamos expor os nossos problemas e pedir para que os irmãos nos ajudem e orem por nós. Isso é bíblico, né? Inclusive, hoje o pastor chegou a dizer antes do culto: é muito bom que os irmãos estejam em união, né? No Salmo 133 diz. Mas acontece que somente Deus, há situações que somente o Senhor pode nos ajudar. Então, aqui primeiro nós vimos uma verdade. Quanto a mim, eu buscaria a Deus. Então é buscar a Deus, buscar a pessoa certa, aquele que tem poder para nos ajudar, aquele que é todo poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas depois nós vemos aqui, e entregar a causa a Ele. Uma coisa é a gente expor o nosso problema, falar que temos problema, e outra coisa é entregar o nosso problema para Ele. Imagine que eu falo com a Bíblia: Bíblia, esqueci a torneira lá da minha pia aberta, lá vai inundar tudo, dá para você fechar ele lá em casa, abrir o apartamento, fechar o registro para mim lá? Ok, mas só que eu tenho que entregar a chave para ele. Aí o Abílio pega a chave, eu pego a chave de volta, ele quer pegar e pega de volta. Ou seja, para que o Abílio vá lá, abra o meu apartamento e feche a torneira para que não inunde a casa, para que ele resolva esse problema para mim, eu preciso fazer minha parte, eu tenho que entregar a chave para ele. Não adianta eu segurar a chave e querer que o Abílio vá lá resolver o meu problema, não é mesmo? E o que acontece conosco, irmãos, é exatamente isso. Às vezes expomos os nossos problemas para Deus, mas nós não entregamos os nossos problemas para Deus. Qual é a diferença? Descansar no Senhor. A partir do momento que nós entregamos os nossos problemas para o Senhor, não podemos mais ficar preocupados com ele, perdendo sono com aquele problema, continuar falando daquele problema. Por quê? Porque à medida que nós entregamos o nosso problema para o Senhor, se realmente temos fé, nós precisamos descansar nele. Davi, lá no Salmo 37, no versículo 5, ele chega a dizer: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então nós precisamos, irmãos, primeiro buscar a Deus, e é isso que nós estamos fazendo aqui nesta manhã, buscando a face de Deus. Agora é entregar os nossos problemas ao Senhor. Quantas pessoas, quantos irmãos vêm à igreja, entregam os problemas ao Senhor, deixam os problemas no altar, mas depois do culto, acho que se Deus fosse mineiro, ele iria dizer: cadê os problemas? Trouxeram aqui, colocaram no altar, mas todo mundo levou os problemas de volta para casa, né? Então o que nós precisamos aprender, irmãos? Buscar o Senhor e entregar os nossos problemas ao Senhor, não é mesmo? Descansar no Senhor. E aqui dizem que Ele faz coisas grandes e inescrutáveis.
Irmãos, o Senhor quer fazer grandes coisas em nossas vidas, grandes coisas, e Ele tem poder para isso. Ele quer fazer maravilhas que não se pode contar. Ele faz chover sobre a terra, envia água sobre os campos, para pôr os abatidos no lugar alto. Então, milhões e milhões de coisas boas, coisas maravilhosas que o Senhor faz, que Ele fez, fará e que Ele quer fazer em nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos fazer a nossa parte. É o que foi dito: buscar o Senhor, entregar os nossos problemas ao Senhor e descansar no Senhor e crer que Ele nos ama, né? E que Ele quer nos abençoar. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, colocamos diante de Ti todas as nossas necessidades, Senhor. Não conhecemos, Senhor, eu não conheço as necessidades de cada um dos irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo, mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Sabemos que o Senhor tem poder para solucionar qualquer tipo de problema, Senhor. Aqueles problemas que são impossíveis para nós, mas sabemos que não é impossível para Ti, Senhor. Não há nada impossível para o nosso Deus. Problemas, Senhor, que muitos aqui têm enfrentado, problemas familiares, portas de emprego, problemas profissionais, problemas de saúde, problemas conjugais, problemas espirituais. São muitos problemas, Senhor, que até queremos ajudar os irmãos, mas o máximo que podemos fazer é orar, Senhor, pedir a Ti, Senhor, para que entre com providência, opere, Senhor, na causa de cada um dos Teus servos, dos Teus filhos, Senhor, aqueles que têm buscado a Ti, Senhor, em oração, têm buscado a Ti, Senhor, crendo que o Senhor nos ama e que o Senhor tem poder para reverter qualquer tipo de situação, Senhor, converter em bênçãos para as nossas vidas. Então pedimos, Senhor, para que entre, Senhor, com providência, Senhor, e opere, Senhor, na vida de cada um dos Teus servos, cada lar aqui representado, cada vida, Senhor, que tem nos ouvido, Senhor, nessa manhã. Pois pedimos assim em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Mais uma vez, bom dia. Aqueles que chegaram há pouco, Deus abençoe sua vida. Hoje nós temos um desafio, e um desafio grande, de buscarmos conhecimento, buscarmos compreender esses dois assuntos que nós temos exposto aí no nosso PowerPoint, né? Deixa eu colocar isso aqui para não me atrapalhar. Peço que você abra a palavra de Deus em Romanos. Nós leremos de forma introdutória alguns textos de Romanos. Romanos 9, a partir do verso 11 até o 18. Romanos 9, 11 até o 18. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe
apraz. Agora, vamos para Romanos, capítulo 11, versos 7 e 8. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E finalmente, volte uma página, Romanos 8, versos 28, 29 e 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. São 3 textos que estão relacionados com o assunto que nós trataremos hoje. Capítulo 10 e 11 da Confissão de Fé de Westminster. Eles falam a respeito da vocação eficaz e da justificação. Capítulo 10, vocação eficaz, e capítulo 11, justificação. Quero fazer uma pergunta aqui. Hoje nós estudaremos vocação eficaz. Vocação eficaz, na Confissão de Fé de Westminster, ele tem 4 proposições. Essa palavra às vezes me foge. 4 proposições, e nós vamos vê-las individualmente aqui nessa manhã. Esse é o objetivo. Mas o que é para você, o que significa para você vocação eficaz? Se eu falasse para você vocação eficaz, o que você entenderia com isso? Porque a confissão nos propõe alguns títulos de capítulos, mas muitas vezes nós não relacionamos esses títulos de capítulos à realidade existencial e prática das nossas vidas. A nossa compreensão, ela não capta o sentido desejado ou proposto por aquele texto ou por aquele capítulo. O que para você seria vocação eficaz? Alguém quer ousar? Oi? Pode falar? Fale alto para todos escutarem. Alguém? Vai seminarista. Vai seminarista. Acabou de fazer o curso? Ultimamente eu tenho feito bastante pegadinha, né? Então o pessoal fica meio arisco para responder. O que é vocação eficaz, meus queridos? Muito bem, muito bem. Você está indo pelo caminho certo. É mais ou menos isso. É o convencimento do Espírito Santo, é isso? Tá bom. Mais alguém? É isso aí? Mais fácil dizer que é isso.
Vocês escutaram a resposta da Solange? Não? Então eu vou tentar traduzir e interpretar o que ela falou. Vocação eficaz, né? É uma proposta de resposta que ela dá. É aquela capacidade que o Espírito Santo dá para uma pessoa em desenvolver com excelência, com responsabilidade, os dons e talentos entregues a cada pessoa, uma vez que ela foi alcançada por Jesus Cristo. Então a vocação é o chamado eficaz. Nesse sentido ela está propondo, ok? Essa é uma proposta dela. Mas será que esse capítulo fala disso? O que seria vocação eficaz? Bom, vamos ver. Vocês prestaram atenção nos 3 textos que nós lemos. Estão todos em Romanos, todos propostos pelo apóstolo Paulo. E nós temos outros títulos, e nós temos outros endereços, nós temos muitas referências que vão falar sobre a vocação eficaz, né? Mas o que esses 3 textos que nós lemos nessa manhã nos trazem de forma comum? Algo que está implícito nos 3 textos diz respeito a algo que os presbiterianos são muito criticados. E talvez alguém que está aqui nessa manhã, está aqui de bom grado, com o coração amoroso, aberto, mas quando a gente toca nesse assunto, levanta na sua cabeça uma interrogação maior que o mundo, e você olha para o pastor Valcimei e diz: esse cara é herege, ele vai para o inferno, porque ele está trazendo uma palavra muito pesada e uma coisa que eu não concordo. Bom, você tem o direito de não concordar. Eu também tenho o direito de não concordar. Cada um de nós tem o direito de não concordar. Mas o direito de você não concordar não vai mudar o que Deus escreveu na sua palavra. Nem o direito de eu não concordar não vai mudar o que a palavra de Deus nos diz a respeito daquilo que nós chamamos de predestinação. A predestinação está ligada à soterologia. Pastor, começou a xingar todo mundo aqui. Soterologia é o estudo acerca do processo da salvação de um homem. Por isso, a pessoa que nasce na cidade de Salvador, na Bahia, é soteropolitano, né? Ele não é salvadorenho, ele é soteropolitano, significa soterologia, o estudo a respeito da salvação, do processo de Deus. Preste atenção, tudo isso é importante. Processo de quem? De Deus na salvação do homem. Então nós vamos incorrer em algo que é muito precioso ao calvinista reformado, que é a soberania de Deus, no que diz respeito à salvação de quem? De Deus. Deus precisa ser salvo? Vou dar uma ajudinha para Deus, porque Ele está precisando ser salvo, né? O homem não salva Deus. Deus não precisa de salvação. Quem precisa de salvação? O homem. Uma vez que o homem precisa de salvação, o homem tem que estar consciente de que não há nada que ele possa fazer que possa operar a sua própria salvação, a não ser pela misericórdia e agência de Deus, que não precisa ser salvo, mas que salva o homem. Então, a predestinação tem tudo a ver com a doutrina da salvação. E a vocação eficaz está inserida dentro desse contexto todo.
contexto da salvação e contexto da predestinação. Os 3 textos que nós lemos em Romanos, os 3 textos, de forma comum, abordam o mesmo assunto. Só sinalizando que tem uma outra expressão também usada dentro da denominação que está relacionada a isso, que é a doutrina da eleição. Doutrina da eleição, isso. Talvez você não tenha ouvido falar da predestinação, talvez você não tenha ouvido falar da vocação eficaz, mas você ouviu falar sobre a doutrina da eleição. Então são sinônimos, é tudo a mesma coisa, tá? Mas os 3 textos falam disso. Os 3 textos usam a palavra Deus escolhe, Deus predestina. E aí lá no exemplo de Faraó, quem que é você para questionar Deus por que Deus usa um homem para causar justiça, mas não salva esse homem? Aliás, o destrói no mar, no Mar Vermelho, com todo o seu exército. Um homem criado para ser destruído, mas para ser usado por Deus para cumprir a sua justiça e para glorificar o nome de Deus. Porque até hoje, nós estamos aí há quantos anos depois desse acontecimento, eu e você ainda celebramos a Deus pelo seu poder, porque Ele com autoridade matou todo o exército de Faraó, com todos os seus carros, seus cavalos, e inclusive ao próprio Faraó. Essa parte é bonita de contar, mas quando você fala, mas Deus escolheu ele e não o salvou, aí você, não, isso não está certo, isso é injusto. E aí outro texto que nós lemos hoje de manhã, Paulo, ele exorta a igreja, exorta o homem no sentido ser humano, a não questionar a soberania de Deus no sentido da sua livre escolha, ou livre, ou do seu livre arbítrio. Livre arbítrio de quem? De Deus. O homem tem livre arbítrio? Nós já estudamos aqui. O homem tem livre arbítrio? Não. Não. O que o homem tem? Livre agência. Livre agência. Livre agência. Livre arbítrio é a capacidade de alguém escolher entre o bem e o mal. É escolher, não escolher, e eu não estou falando bem ou mal em eu vou roubar e não vou roubar, eu vou fumar e não vou fumar, eu vou fazer isso que é bom ou eu vou fazer isso que é mal. Isso não é, no sentido bíblico, o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade de um homem ou de um ser definir a sua eternidade. É a capacidade de um homem em dizer: eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. Isso é livre-arbítrio. Mas isso foi perdido no Éden. Foi perdido no jardim. Porque Deus chega para Adão e para Eva e fala: existe uma árvore que vocês não podem comer. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que delas comerdes, certamente o que? Morrerás. O que é morte? Separação. Morte, o significado da palavra morte é separação. Aí Adão e Eva fazem o que? Comem a maçã, certo? Não. É maçã que eles comeram? Caju. Ou era sexo?
eles se relacionam sexualmente, aí Deus fala: oh, isso foi um pecado terrível, e agora eu vou castigar vocês porque sexo é pecado. É isso? Não. Era um fruto. A Bíblia não fala que era maçã. Não, é igual a baleia engoliu Jonas. Ninguém fala que é baleia que engoliu Jonas. A gente, às vezes, para exemplificar e para ensinar nossos filhos, nós acabamos por ensinando coisas que a Bíblia não diz. Quando a Bíblia não diz, eu não posso dizer. Então não era maçã, não era o ato sexual, não era caju, não era jabá também, né? Não era nada lá do Ceará. Não era. Eu pensei que o Éden era lá no Ceará. Eu sabia que você pensou que o Éden era no Ceará. Você sempre pensa. Mas que glória a Deus, porque Deus mandou você para o seminário e você vai descobrir que não era Ceará no seminário. Mas uma vez que você entende isso, você entende que naquele momento que o homem tomou a sua decisão, e Adão teve livre-arbítrio, só Adão, porque quando ele decide comer aquele fruto proibido, quando Deus fala: se você comer dele, você vai o quê? Vai ser separado. Separado de quem? De Deus. Aí o homem usa o seu livre-arbítrio, homem Adam ou Adão, e come do fruto que Deus lhe houvera dito: não coma. A partir desse momento o homem é separado por Deus. E depois o autor vai dizer: em pecado me concebeu minha mãe. Debaixo da condenação do pecado, da morte eterna. A partir daí, todo homem, apesar da vida assoprada e do dom da vida ser dado por Deus a ele está destinado à perdição. Ele não tem mais a livre escolha ou o livre arbítrio de nascer e falar: eu vou para o céu, eu vou fazer o bem, no sentido de bem para a salvação. Ele não pode mais, porque ele já está o quê? Morto. E aí, a vocação eficaz é um capítulo que trata a respeito de um dos processos onde o Espírito Santo e onde o próprio Deus age nesse processo da salvação do homem, ou de soprar sobre o homem novamente vida. E aí você vai encontrar algumas palavras que você geralmente não entende, que em Efésios 4 fala a respeito da adoção. Por que Deus nos adota? Porque naturalmente nós somos filhos da ira. Pode falar, Paulo. O senhor falou sobre o livre-arbítrio, né? E aí eu ouvi a palavra agência. Agência. Que é em relação ao homem, né? Ao homem. É a liberdade de agir. De agir. Então, dentro da vocação eficaz, nós vamos entender isso. Deus não tirou do homem a capacidade de escolhas, no sentido de ações que ele tem. Escolher a profissão, escolher quem vai casar, escolher, inclusive escolher pecar ou não pecar. Entendeu, Paulo? É livre ação ou livre agência, agir, que é diferente. Então a ação, ela não alcança uma esfera de salvação eterna, mas ela fica limitada à esfera das nossas escolhas pessoais. Eu escolho com quem eu vou casar, eu escolho que carro eu vou comprar, eu escolho que profissão eu vou seguir, eu escolho se eu vou fazer isso ou não fazer isso, mesmo que a Bíblia diga para mim, não faça, eu escolhi fazer. Claro, eu terei consequências? Sim, e aí é a questão das consequências de pecado, que é um outro capítulo, não é
não é o que a gente quer entrar hoje, tá bom? Então vamos lá para o capítulo Vocação Eficaz, né? Para a nossa aula. Então isso está intrinsecamente ligado à questão da soteriologia da salvação. Na nossa visão reformada e calvinista, nós temos os nossos 5 pontos, chamado de TULIP. TULIP é um acróstico, mas que vem da língua inglesa. Então você vê ali, por que é TULIP? T-U-L-I-P. Então TULIP é fácil a gente associar com a tulipa, né? Tulipa, uma flor. Mas é assim, total depravation, que é T. Então no inglês, traduzindo, depravação total. Ou seja, o homem naturalmente ele é inclinado para o pecado. A palavra depravação muitas vezes é mal compreendida pelos crentes, porque o crente tem uma mania de querer ser santo. Isso, deixa eu falar uma coisa, eu não quero que você fica muito ofendido com isso. Mas, por exemplo, a palavra depravação dentro do meio cristão, ela não é bem aceita, porque depravado é uma pessoa, para o crente, é uma pessoa totalmente desregrada, é uma pessoa pornográfica, é uma pessoa que tem a sua vida sexual totalmente, né? Depravação a gente só liga a esse sentido, porque isso é o que a língua portuguesa nos faz entender nessa palavra. Mas depravação total aqui não tem nada a ver somente com a questão sexual. Não tem a ver com a questão sexual, tem a ver com a vida plena do homem, da sua existência. Ou seja, a criança quando nasce, criança, eu estou falando bebê, e ele começa a crescer e começa a gatinhar, depois começa a andar. Qual é a primeira palavra que ele fala? Eu já disse isso aqui também. É não. E você, na criança, você não ensina a criança a fazer arte. Quem aqui, pai, ensina a criança a fazer arte? A puxar as coisas que não podem puxar, a fazer as coisas escondidas. De repente, sua criança, seu filho, está lá e fica um silêncio em casa. Aí você fala assim, ué, né? O que aconteceu? Aí você vai e abre a porta devagarzinho. O que a abençoada está fazendo? Geralmente depravação, exatamente. Essa criança é o que? Depravada. Aí você começa a sentir, pastor, eu achava que depravação total era quando uma pessoa ou um presbiteriano me acusava de ser um cara que, mesmo que vou na igreja e participo dos cultos e oro e faço minhas orações, eu era um cara extremamente envolvido com um monte de mulher, que olha muita pornografia, que tenho práticas sexuais assim, né, depravadas, que é a nossa palavra. Não, meu irmão, sou o seu filho. Nesse sentido, ele já é o que? Depravado. Desculpa assustar você, né? Falar umas verdades que de repente a mãe ou o pai dói, não dói? Dói, ofende a gente. Mas a Bíblia diz isso. Então, primeiro ponto, depravação total. Eu sou meio ruim na pronúncia do inglês. Unconditional election. Unconditional election. Ou seja, e inconditional começa com U, né? O U aí no inglês tem o som de I. Então, TU, unconditional, né? Ou seja, eleição incondicional. O que é eleição incondicional?
não depende da sua condição, Ivair. Ser eleito, ser escolhido, não depende de você. Não depende da sua condição. A eleição não é condicional. Ela é incondicional. Aí, limited, expiação, não sei o que é. Atonement. Tá, mas é isso. E é o L. Expiação limitada. Agora, expiação limitada, nós lemos os textos de Romanos. Deus escolheu todos. Quando a gente acha, e a gente equivocadamente, todo mundo usa isso. E eu vou fazer uma correção que você não vai gostar, mas eu vou fazer uma correção teológica aqui. Fica de graça, vai. Porque Deus amou João 3,16. Todos deveriam saber. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí vai o universalista e pega esse texto e diz: porque Deus amou o mundo que deu Jesus por todo mundo. Então, se Jesus morreu por todo mundo, logo todo mundo vai ser salvo. Aí o arminiano, eu não sei quantos arminianos, Jesus me livra agora. Quantos arminianos nós temos aqui? Mas o arminiano diz: para todo aquele que tomar a decisão de receber a Jesus como seu Salvador, esse vai ter a salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira, então Deus amou o mundo todo, que todo aquele que crer em Jesus vai ter a vida eterna. Então quer dizer que se a pessoa tomar a decisão de crer em Jesus, logo ele terá a vida eterna. Então a salvação é dada a todo aquele que tomar essa decisão. Só que aí esquece de uma coisa, que a gente acabou de ler, de que a soberania vem de Deus, de que o homem natural está morto, e morto faz escolha. Eu gostaria, por exemplo, o dia que eu morrer, eu falar: eu não quero essa roupa, eu quero aquele terno cinza, brilhoso que eu tenho, com uma gravata rosa, né? Não vermelha. E aí, se a pessoa que for me preparar, eu levantar morto e falar: não, eu não quero essa roupa que você está me vestindo. E também não gostei da cor desse caixão. E nem dessas flores que vocês colocaram aqui em volta do caixão. E esse véu também não gostei. Aliás, não gostei nem de estar nesse lugar aqui. Queria uma sala diferente, com ar-condicionado, porque eu sou muito. Vocês já viram morto fazendo isso alguma vez? Alguém aqui viu? Morto faz escolha? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para você nessa manhã. Que escolha morto faz? Como uma pessoa morta, sem vida, morta espiritualmente, agora nós estamos falando de espiritualidade, eu não estou falando de vida comum, mas uma pessoa morta espiritualmente, ela pode dizer: eu quero vida. Então, Jesus, eu te recebo. A não ser que o próprio Deus, autor da vida, olhe para ela e fale: Abílio, cearense, eu vou injetar e vou te dar o quê? Vida. Eu vou te dar vida. Você está morto, mas eu vou te dar vida. E aí ele, por ele, venha e ministre vida dele no Abílio. E a partir desse momento, o Abílio que era morto passa a ser vivo. E aí você entende. Então, só é vivo ou só é vivificado aquele a quem Deus escolhe, e a quem Deus aponta, e a quem Deus elege. Então, expiação
essa expiação ela é limitada. Por que ela é limitada? Ela só é oferecida, espiritualmente falando, àqueles que Deus escolheu, elegeu. E aí você fala, mas isso é injusto. Deus é injusto. Porque todos, uma vez que todos respiram, eles deveriam ser salvos. Porque isso é injustiça, Deus escolher uns para ser salvo e os outros não. E aí eu volto para você no texto que nós lemos no começo. Quem é você, ó homem, para dizer para Deus o que Ele pode ou não fazer? Deus faz aquilo que Ele quer, para os fins que Ele quer, quando Ele quer. Depois vem graça irresistível, vocação eficaz. E finalmente perseverança dos santos. Porque perseverança dos santos, o que é perseverança dos santos? Que aquele que é santo persevera. Também, de uma forma bem barata, você pode dizer isso. Mas é mais do que isso. Perseverança dos santos não vem unicamente ou exclusivamente da pessoa se esforçar tanto para perseverar, mas é o oposto disso, é a fidelidade com a qual Deus age na pessoa que Ele escolheu, garantindo a essa pessoa a salvação que Ele deu. Uma vez que eu escolhi o cearense e eu dei para ele vida, coloquei vida minha nele, ele agora não é mais morto, mas é vivo. A partir desse momento que ele tem a minha vida, ele não pode morrer eternamente de novo. E aí vem aquela coisa do ganhar e perder a salvação. Vocês já ouviram isso? Eu pequei, perdi a salvação. Eu estou na igreja, eu estou salvo. Mas eu fui num baile. Se você morrer agora, você vai para o inferno. Deus não é tão barato, não é tão pequeno para se limitar a essa visão humana. E aí você olha para Deus e fala, Deus, o Senhor é injusto. Não. O fato de Deus nos dar a perseverança dos santos é motivo de alegria, de esperança, de júbilo para o cristão. Porque uma vez que ele experimentou dessa salvação e experimentou em si mesmo da vida dada por Deus, ele não mais perde isso que Deus lhe deu. E aí o processo de permanecer e de se fortalecer, a santificação é um outro processo que a gente não vai falar aqui. Então vamos voltar lá para o livre-arbítrio. Agostinho de Hipona, conhecido popularmente como Santo Agostinho, é o mesmo. Ele diz assim: a livre-arbítrio é uma faculdade da razão e da vontade pela qual se escolhe o bem quando se tem a assistência da graça de Deus e o mal quando não se tem essa assistência. Ou seja, é exatamente aquilo que eu expliquei para vocês numa linguagem mais clássica aqui. Livre-arbítrio é o sinônimo de independência de Deus, certo? Então, os conceitos teológicos doutrinários nos falam da salvação, que é o que a gente falou. Vamos lá para a primeira proposição, do assunto vocação eficaz, capítulo 10 da Confissão de Fé de Westminster. Então vamos junto, acompanhe aí e leia comigo. O que diz a primeira proposição da nossa Confissão de Fé de Westminster? Todos aqueles a quem Deus o quê? Predestinou, nós já falamos aqui, para a vida, e essa vida não é essa vida terrena aqui,
de 80 anos, mas é a vida eterna, e só esses ele é servido, ou ele se digna, ou ele tem o direito chamar o que? Eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, no tempo por ele determinado e aceito, é o tempo de Deus, tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza. Vocês já estão entendendo tudo que a gente falou aqui antes, certo? Para a graça e a salvação em Jesus Cristo, isto ele faz, iluminando o entendimento deles, espiritual e salvificamente, a fim de compreenderem as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades, as vontades de Deus agora, e também as vontades, os desejos naturais da carne humana, tá? E determinando-as pela sua onipotência. Onipotência de quem? De Deus, para aquilo que é bom, e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Bom, até aqui, atraindo-os eficazmente, a gente já tinha conversado e feito isso na introdução. Eu acho que até aqui dá para entender tudo que essa proposição diz. Agora, no final da proposição, existe uma afirmação que a gente precisa compreender e que muitas vezes parece contraditória. Por quê? Deus, aí você começa a falar, mas então Deus nos trata como robôs. Nós não temos, Ele faz tudo conforme a sua vontade, e nós somos dominados e somos manipulados por Deus. Não. Lembra que nós não estamos falando da livre agência, nós estamos falando agora do livre arbítrio, ou da escolha para a salvação eterna com Deus. Então você tem que, primeira coisa, na sua mente e no seu coração, desvincular essas duas questões. Porque senão, se você falar e julgar que Deus trata você como um robô e você não tem escolha, então você não teria escolha em nada na sua vida. Mas aqui nós não estamos falando das escolhas humanas, nós estamos falando das escolhas eternas, espirituais. E eternas e espirituais só é dado a Deus essa autoridade. Nós não temos influência nisso. E aí parece contraditório quando ele diz que Deus nos atrai, mas nós vamos o quê? Livremente. Como assim? Eu não escolhi ser atraído, como que, se Deus me atraiu, como que eu vou livremente? Essa é a pergunta que a gente muitas vezes faz. Isso parece contraditório, mas essa é uma questão que ela não é explicada e não pode ser explicada a não ser por algo que nós vivemos. Nós vivemos pela fé. E aí, realmente, o pastor Valcinei não vai ter uma explicação, e nem qualquer teólogo, por mais capacitado que seja, vai conseguir explicar essa aparente contradição. Mas é exatamente o que acontece na minha vida e aconteceu na vida de cada um de vocês. Em dado momento, apesar da sua tendência e da sua inclinação para as coisas ruins, para o que é mal, natural, eu estou falando inclinação natural do homem. Lembra da criança depravada? É assim, ela só vai piorando, porque ela vai crescendo e vai experimentando cada vez coisas que o mundo vai dando e vai atraindo mais e vai fazendo com que ela seja destruída. Destruída não só na sua fé, na sua crença, mas também no seu corpo físico, no seu corpo mortal, na sua própria carne. Certo? Onde eu estou querendo chegar com isso?
chega um momento onde todos que estão aqui foram alcançados por quem que alcançou vocês para a salvação? Quem? Deus. A partir desse momento, Deus vem com a sua graça, alcança você e você passa a segui-lo livremente. Isso estranhamente falando, estranho no sentido de contra a sua natureza carnal, você passa a querer agradar e servir a Deus. Ou pelo menos deveria, porque esse é o sentido natural da salvação. Quando Deus nos alcança, Ele transforma a nossa inclinação carnal e pecaminosa, e nós passamos a fazer aquilo que agrada a Deus. E quando fazemos algo que desagrada a Deus, nós nos sentimos muito mal. E é nesse sentido que esse parágrafo está falando. Ok? Vamos caminhar para frente? Então, a primeira proposição fala de Deus, a ação de Deus, o fazer de Deus. Predestinação é a soberania de Deus e o seu chamado eficaz. Então, predestinação nós já falamos o que significa. Nós fomos escolhidos por Deus, sua soberania, chamar eficazmente pela sua palavra, pelo seu Espírito, chamado externo, e aqui é importante entender isso. Chamar pela sua palavra, o chamado de Deus pela sua voz, ou por aquilo que está expresso na Bíblia Sagrada, né? É um chamado externo. Por isso nós pregamos o Evangelho, por isso nós testemunhamos de Jesus, porque é necessária essa ação externa promovida por Deus no processo do chamado eficaz. E acontece o chamado interno, que esse chamado é irresistível. Esse processo, ele não é responsabilidade minha e sua. A minha responsabilidade e a sua, e nós somos chamados para isso, é pregar o Evangelho a toda a criatura. Se nós não fizermos isso, nós desobedecemos, e desobediência é o quê? Pecado. Ok, então você já entende que se você não pregar o Evangelho, que você não testemunhar de Jesus, você está pecando. Para que o chamado interno aconteça, precisa do chamado externo. Para o chamado externo, precisa da pregação da palavra. Exatamente. Agora, o chamado interno, quem faz? O Espírito Santo, ok? Um belo exemplo de graça irresistível. Atos 16, 13 a 14. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Lídia escutava quem? Paulo, pregando o quê? O Evangelho. Aí o complemento do versículo de Paulo. O Senhor, presta atenção, quem abriu o coração de Lídia? Foi a pregação de Paulo. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então o apóstolo Paulo, o pregador, falou aos ouvidos de Lídia, chamado externo. O Senhor falou ao coração de Lídia, chamado interno. Então a segunda proposição do capítulo 10, que é vocação eficaz. Essa vocação eficaz provém unicamente da livre e especial graça de Deus, e não de qualquer coisa prevista no homem. Nessa vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vírgula, é uma condicional, até que
vivificado e renovado pelo Espírito Santo, ou Espírito de Deus, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Alguém abre em 2 Timóteo 1,9, rapidamente. E outro abre em Efésios 2,5. Assim que você achar, já leia, não espere não. 2 Timóteo 1,9 e Efésios 2,5. Vamos ler esses dois textos, rápido. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Precisa explicar mais? É a Bíblia que está dizendo, não é o pastor Valcimei e não são os presbiterianos, tá, gente? O que está dizendo é a palavra de Deus, que exemplifica e clarifica o que a gente acabou de dizer. Vamos continuar. No Catecismo Maior, vocação eficaz é a obra do poder e graça onipotente de Deus, pela qual, de seu livre e especial amor para com os eleitos, e sem que nada neles os leve a isto, ou seja, não há nada que o homem faça que agrada a Deus. Eu vou fazer penitência, eu vou subir a escada da penha para Deus olhar para mim, vou para a Aparecida de Norte, ficar lá todo dia 12, andar na passarela e acender as velas lá de 5 metros que você paga uma fortuna, e etc, etc, etc. Muita gente faz isso. E aqui, claramente, é a palavra de Deus que está dizendo, não há nada que o homem faça que chama a atenção de Deus. Que Deus olhe para ele e fala: nossa, Simone, você me impressionou, eu vou te dar a salvação porque você foi para tal lugar, você se penitenciou, você fez isso e me chamou a atenção. Não há nada, só graça de Deus. Ele, no tempo aceitável, os convida e atrai a Jesus Cristo pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando os seus entendimentos de uma maneira salvadora, renovando e poderosamente determinando as suas vontades. As vontades de quem? De Deus? Dos homens. Ou seja, quem muda a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de reagir, a sua forma de fazer e ver as coisas é Deus, através do seu Espírito Santo. De modo que eles, ou seja, nós, embora em si mortos no pecado, tornam-se, por isso, prontos e capazes de livremente responder à sua chamada. A chamada de quem? De Deus. E de aceitar e abraçar a graça nela oferecida e comunicada, através da pessoa de Jesus Cristo. Vocação eficaz é, para os eleitos, o irresistível chamado de Deus. Os escolhidos, esses sim, e somente eles, são eficaz e irresistivelmente chamados, em virtude da eterna pré-ordenação, ou pré-eleição, certo? Os pré-ordenados, em tempos oportunos, recebem essa vocação. Vocação é chamado. Então, em tempos de Deus, ou no tempo de Deus, eles respondem a esse chamado, segundo os meios e os propósitos do Espírito Santo, e não deles, do Espírito Santo. Os eleitos já nascem preparados para captarem a vocação divina. Já existe uma tendência, uma inclinação colocada por Deus na vida daqueles que Ele elegeu, para em algum momento da sua vida cair a ficha. É aquela coisa do nosso português aqui,
Nossa, eu estava cego. E aí muitas vezes a pessoa fala, mas por que só agora? Por que não foi antes? Por quê e por quê? Aí a velha inclinação da carne do homem, questionando a soberania de Deus, que é a luta. Na verdade, a grande luta do cristão é questionar por que Deus faz as coisas do jeito que Ele faz. Essa é uma luta que o homem tem. É tentar ser independente de Deus, no sentido de questionar sempre a Deus. Mas por que só agora? Por que desse jeito? Por que não sei o quê? Por que não foi assim? Por que o Senhor não fez do jeito que eu queria? Por que não sei o quê? Por que eu estou doente? Por que eu não... É sempre assim, é uma luta. Certo? Os eleitos já nasceram então com isso. Assimilaram-na, conduzirem-se por ela e dela se beneficiarem. Tudo por ação de quem? Do Espírito Santo, que agindo pela palavra de Deus, remove o eleito de si mesmo, ou seja, o que era forte em mim, e era tão forte que me manietava e me escravizava aos meus próprios desejos, agora, com a ação do Espírito Santo, ele tira ele quebra essa cadeia, essa corrente. E aquilo que era tão forte que eu não dominava, agora eu encontro forças, não em mim mesmo, mas no Espírito Santo, para subjugar ou colocar isso abaixo do poder de Deus, de forma que agora eu consigo controlar, eu consigo não mais ser escravo disso. Está claro para vocês até aqui? Certo, gente? Retira-o do mundo, move-o para Jesus Cristo, o eleito dos eleitos, no qual se insere e regenera-se. Tá? Deus é autor, agente e aplicador da vocação eficaz. A proclamação do Evangelho Redentor, portanto, age eficazmente de maneira seletiva. A vocação efetuada pela palavra de Deus, através da proclamação do Evangelho, aplicada pelo Espírito, é sempre eficiente. Ela não erra nunca. E isso é gratificante. Saber que Deus não erra o alvo. Saber que se Deus tem um plano para alguém, esse plano vai acontecer. Não passa o tempo. A pessoa não vai morrer antes de. Não adianta. Se Deus tem esse plano claro para a pessoa, isso vai acontecer. Né? Onde que eu terminei aqui? A vocação efetuada pela palavra de Deus, através da proclamação do Evangelho, aplicada pelo Espírito, é sempre eficiente para a redenção dos eleitos, para juízo dos réprobos. E réprobos é aquele que está passível de reprovação, né, ou de repreensão. Os pré-ordenados à justificação, Deus os condiciona e os equipa para serem receptivos a esse chamamento. Qual chamamento? Da vocação eficaz. As Escrituras e, consequentemente, a doutrina da eleição afirmam que todos os eleitos são eficazmente chamados para Jesus Cristo e nele eternamente preservados. A vocação eficiente de Deus não depende do escolhido, que é o que a gente já falou, e não é condicionada às suas virtudes, ou às suas ações, ou à sua moral, à sua raça, ao seu sexo, à sua fé racional. É ato de exclusiva misericórdia de Deus, tanto no que se refere à irresistibilidade do chamado, como no que concerne à regeneração, ou seja, gerar de novo, produzir vida naquilo que estava morto. A santificação e a perseverança decorrentes. Cristo é o Salvador dos destinados à salvação. Os meios próprios e naturais da veiculação da graça salvadora são, e aqui é importante, Escrituras sagradas e o Espírito Santo agindo nelas e por elas. Oi? Que é o chamado externo e o chamado Interno, exatamente.
E a palavra é interessante. Quais são os agentes? Eu acho interessante esse livro aqui da Guia de Estudos do Chad von Dixhorn, que ele diz que existem duas ações ou duas participações que são importantes nessa questão da vocação eficaz, que é a palavra de Deus, e ela vem da ação do homem, e a ação de Deus através do Espírito Santo. Então, palavra de Deus e Espírito Santo são os dois agentes importantes nessa questão. À margem da operação do Espírito, o Redentor não se descobre ao pecador, e esse não se convence dos seus pecados. Não aceita o Filho de Deus, não se regenera, não se santifica, não persevera na fé, não se torna súdito e servo do rei, não se transforma em adorador da divindade divina. Isso sem a ação da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. É interessante que nesse capítulo, a gente vai dizer logo mais, que é na quarta proposição, existem muitas pessoas que estão na igreja, frequentam a igreja, mas na verdade não são salvos, porque eles não são convertidos, eles só são, vou usar uma expressão, são convencidos. Eles acham aquilo legal, eles acham legal o padrão das pessoas que fazem tudo certinho, que se vestem bem, que não participam do carnaval, que não enchem a cara, não são bêbados, etc, etc. Mas na verdade, essa experiência transformadora na própria vida deles ainda não aconteceu. Tá? Vamos lá para a terceira proposição. As crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas por meio de quem? Do Espírito, que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Deixa eu passar rapidamente nesse capítulo. Eu vou dar um panorama dele, mas eu vou pular e vou ir direto para a quarta e última proposição. Só quero dizer o seguinte: nós fomos educados para achar que qualquer criancinha que morre vai para o céu. Qualquer criancinha que seja inocente, que não tenha capacidade de definir entre bem ou mal, ela vai para o céu. A Bíblia não diz isso. Não fique assustado. Não existe essa coisa de criancinha, toda criancinha é um anjinho e vai para o céu. Se ela não for eleita, e é isso que esse capítulo está dizendo, se ela não for escolhida por Deus, ela não vai para o céu. Se a gente acreditar dessa forma, cai por terra tudo que a gente falou até agora, tudo que foi visto até agora, com relação à soberania de Deus e à eleição. Sim, porque aí o próprio Deus se condicionaria a quebrar a sua própria regra para fazer uma exceção para satisfazer quem? A ele? Não, ao homem. E isso é estendido não só às crianças, mas também àqueles incapazes. Por exemplo, nasceu com um problema mental e ele não tem capacidade de concatenar as ideias. Essa pessoa também vai para o céu, porque não vai, meu querido, não diga isso. A palavra diz que a quem Deus elege, independente de ser criança, adulto, recém-nascido, bebê, qualquer coisa, ele vai para o céu se for um destinado, se for um eleito. Mas o que nos conforta é que isso não está determinado a homem nenhum, dizer se não vai ou vai. O que traz conforto é que a palavra de Deus, ela nos garante uma coisa: Deus tem o controle, né? Deus é soberano e é Ele que determina. Agora, a questão também é a nossa fé e o conforto que o Espírito Santo nos traz, né? Se um pai crente
tem uma criança, né, são muitos casos que acontecem, e essa criança morre. Por ele mesmo, ele sabe que ele não pode dar salvação e definir. Mas a fé que o Espírito Santo coloca em seu coração, isso são coisas que não são determinadas e explicadas pelo homem, é determinante por Deus. A gente crê que em Cristo Jesus, que é só por Cristo Jesus, aquela criança foi salva, mas isso é uma ação de Deus com aquela pessoa que não é determinante de qualquer um que seja. E eu não posso de maneira alguma mandar alguém para o céu e mandar alguém para o inferno. Isso não está na nossa alçada. Entendeu? Já pensou se pudesse? Não seria Deus que determinaria, mas eu, né? Eu estaria dando salvo conduto, né? Eu seria, você pode ir para o céu, você, né? E você não, etc. Tá bom? E aí vamos lá para última proposição nessa manhã. Os não eleitos, posto que sejam chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas das operações comuns do Espírito, contudo, não se chegam nunca a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio os que não professam a religião cristã. Por mais diligentes que sejam em conformar as suas vidas com a luz da natureza e com a lei da religião que professam, e asseverar e manter que podem, é muito pernicioso e muito detestável. Então, não significa que uma pessoa que frequenta a igreja XYZ, por frequentar a igreja, ela seja salva. Tá? Pode falar. Mas por frequentar, ela pode vir a ter esse chamado interno, visto que muitos chamados externos vieram. Sim. Aí, de repente, essa pessoa está ali, né? E uma hora Deus decide fazer um chamado interno. Claro. E é isso. Então ninguém também pode dizer. Não. Ninguém pode dizer que não. Por isso que a igreja é um lugar, eu sempre gosto daquela expressão, igreja é um lugar de enfermos. É um lugar onde a gente recebe gente doente, que precisa cura, que precisa restauração, que precisa o agir livre de Deus. E isso é oferecido a todos que, dentro da sua livre agência, se dispõem, se submetem a ser trabalhados, a ser visitados, a ser discipulados. Mas a escolha, Paulo, é exatamente isso que você falou. Você foi certíssimo. Deixar que o seu eu se sobrepõe. Exatamente. Entendeu? Agora, a gente não pode julgar, né? A gente não pode julgar. Deus é quem julga. E aí, meus irmãos, é a resposta que não quer calar. Em todas as igrejas chamadas evangélicas, que a gente conhece, você vê dentro do seio da igreja gente que, desculpa a expressão forte, gente que presta e gente que... Aí você fala assim, mas por que isso? A resposta acabamos de ver na proposição 4 do capítulo 10, né? Vocação eficaz. Deus permite, e elas estão ali, mas na verdade, aquilo que é a vontade soberana de Deus não se manifestou ainda nas suas vidas. Pode vir a se manifestar, Paulo, como pode não. Mas não é você que define, não sou eu que define. Quem define é o próprio Deus. Mateus 22:14, só esse texto. Rapidamente, quem achar, leia. Porque muitos são chamados. Leia forte, filho. Lá no fundo ele diz. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pronto. Direto e objetivo. Tá? O que diz o Catecismo Maior? Os não eleitos, ouvindo o mesmo chamado, podem atender ou não
atendendo, apenas filiam-se à igreja visível, mas tal filiação não lhes incorpora no corpo redimido, porque a ele não se destinam. E aí você começa a entender que existe uma igreja dentro da igreja. Lembra que a gente começou isso há uns 1 ano e meio, 2 anos passados? Marcela uma vez me fez essa pergunta, mas escuta, então não significa que aqui na Presbiteriana de Pinheiros todos esses sejam realmente convertidos? Eu falei, não, querido, tem muita gente aqui, infelizmente, em todas, não só aqui, em todas as igrejas, que eles estão só convencidos, né? Agora, a questão de uma igreja dentro da igreja não é a gente, isso é só tipo assim, de conhecimento, para a gente entender espiritualmente como isso acontece. Não é que a gente tem que ficar olhando para onde, não é no sentido, a intenção desse ensinamento não é trazer para nós acepção de a pessoas, intenção de julgar e de tentar discernir. Não compete a gente discernir quem é eleito e quem não é. Por isso que a palavra fala, pregue a toda criatura. porque senão nem o cearense iria para o céu. Matou. Pelo menos um aqui vai. Não tem certeza, né? Agora- A gente acha, né? Agora pode falar. Mas o próprio Senhor Jesus explica na palavra do joio e do trigo. Né? Então, estão juntos. E quem planta o joio é o inimigo. Né? As pessoas, a gente não sabe. Mas também na hora da ceifa, na hora de colher o trigo, não vai ser, como Jesus falou, Vai arrancar só o joio. Vai ter uma separação, mas a separação que vai fazer é o próprio Senhor. Sim. É o próprio Senhor. O próprio Senhor. E aí quando você começa, eu acho interessante essas conexões que a gente vai fazendo depois com as palavras que a gente não entendia muito bem, ou os versículos. Aí você fala, então, agora eu entendo quando planta o joio e o trigo arranca, é por isso, porque isso é uma verdade. Ok, Paulo? O homem só vai saber disso no céu. No céu. Porque ele está querendo surpresas. Mas aquela dona Dulce murmurou para Jesus, e Dulce falou, esse aí perdeu. E ele estava com o Senhor no céu. Depois. Foi. Então, até no próprio suscitamento da pessoa, só Deus sabe. O homem nunca, para nenhum de vida essa pessoa, tem certeza que ela não está no céu. Só Deus. É uma das coisas mais difíceis para um pastor é fazer um ofício fúnebre. Eu vou dizer para você. Eu não sou especialista em ofício fúnebre. Aliás, eu nem tenho essa inclinação. Ofício fúnebre. Porque geralmente um pastor é convidado para levar umas palavras, fazer uma oração, né? Em algumas igrejas aí, e não é o caso da nossa, mas encomendar a alma da pessoa. Não é o nosso caso. Mas é muito difícil ir lá. Porque, na verdade, quando você está do lado do corpo, que não é mais uma pessoa, é um corpo, né? Aquilo ali, você não sabe onde ela está, na verdade. A palavra nos dá um pressuposto, uma dica, e ela fala, pelo fruto os conhecereis. Mas esses frutos não são só frutos visíveis, de ajudar a velhinha a atravessar a rua, de dar dinheiro para o pobre, dar uma marmitinha, não é isso. Frutos ali é frutos assim, tipo da pessoa, como ela age com a sua esposa em casa, quando não tem ninguém vendo. Como ela reage com seus filhos. Como ela... ou seja, tem tudo a ver, é um todo da vida da pessoa, não é só daquilo que você vê. Então falar, pelos frutos os conhecereis, muitas vezes você manda um condenado para o céu e manda um salvo para o inferno. Então tem que cuidar com isso. Por isso que eu falo que é muito difícil para um pastor fazer. A gente tem que escolher muito bem as palavras num momento como esse. Mateus 7:22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor,
Porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fazemos muitos milagres? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Dentro dos centros de macumba se expelem demônios também. Porque existe uma hierarquia no mundo espiritual. E o maior manda no menor. Sendo assim, se falar assim, não, vou numa igreja para expulsar demônios. Até num centro de umbanda acontece. Isso não pode ser pressuposto de uma pessoa que é salva ou não. Uma pessoa que cura ou não. João de Deus está onde hoje? Diz que muita gente foi curada. O outro aqui já mudou, rapaz. Tá na fila. Então, um resumo a respeito dessa questão da eleição. Eleitos e não eleitos. Aí o chamado se dá pelo chamado externo e interno. Interno, então, é só para os eleitos. O externo, eleitos e não eleitos, né? Não eleitos que aceitam o chamado externo por vontade humana, simplesmente se achegam à igreja. E os não eleitos que rejeitam o chamado externo, também eles estão presentes nessa condição, mas não foram transformados, não foram. E a igreja visível, eleitos e não eleitos que aceitaram o chamado externo, e a invisível somente é para aqueles que realmente são eleitos por Deus. É muito joia. E aqui a gente está terminando, né? Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Esse versículo ele traz nele um monte de princípio que a gente entende, né? Jamais perecerão eternamente diz respeito à perseverança dos santos. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode tirar você daquilo que Deus já conquistou. Se você é um escolhido, se você é um eleito, se existe o sinal da cruz de Cristo sobre a sua vida, ninguém vai poder afastar você de Jesus. Isso é uma certeza que você deve caminhar. Deixa eu fazer aqui uma orientação pastoral. Se você confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você realmente entende e sente a ação do Espírito Santo na sua própria vida, você nunca pode responder assim, né? Mateus, você é salvo? Não sei, depende de Deus. Se você entregou a sua vida realmente para Jesus Cristo, e você sente o poder de Deus transformando a sua vida, os frutos, ou o fruto, com as suas consequências, na sua vida, daquilo que Deus fez, fale com toda a sua alegria: eu sou salvo em Cristo Jesus, eu sou remido, todo aquele que crê será salvo, eu sou salvo. Se você vem para a igreja, eu estou indo lá, então você faz parte desses não eleitos ainda, se essa dúvida paira na sua vida. É um momento de cada um de nós aqui nessa manhã, terminando esse tempo, orar a Deus e pedir: Senhor, e só Ele pode revelar para você. Pastor Valcimei não pode, a Cris não pode, ninguém pode. Só o Espírito Santo pode confirmar a salvação e a eleição de Deus no seu coração. Então, se você ainda tem dúvidas, se você ainda se questiona, ore a Deus, e Deus vai te responder, né? Não fique provando os espíritos aí, assim, no sentido de: o que você acha que eu sou? Jefferson, você acha que eu sou crente ou não sou crente? O Jefferson não vai poder dizer, o Abílio não vai poder dizer, o Eliel não vai poder dizer. Deus vai revelar para você, contanto que você atendeu esse chamado eficaz, né? Um chamado que só Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Exatamente o texto
fala, né? O final desse texto fala sobre a perseverança, mas o início está falando do chamado interno. Então, as ovelhas ouvem a minha voz. Então, tem aquelas que não ouvem, porque não são aquelas que receberão o chamado interno. Mas as que receberem o chamado interno que são as ovelhas. E elas reconhecem a voz. Elas reconhecem a voz do pastor. Por isso serve. Certeza de salvação é certeza de predestinação. Exatamente. A dúvida, o diabo pode trabalhar nisso. Com certeza. E um crente novo, um crente ainda que está entendendo. Nós vamos falar sobre justificação na próxima, não na próxima, mas daqui. O próximo é o Rafael, domingo que vem, né? Mas aí daqui 2 semanas vamos falar sobre justificação. Um último detalhe sobre essa questão da predestinação: muitas vezes as pessoas criticam. Quem não entende essa doutrina, eles criticam. Eles costumam dizer assim: então você pode pecar à vontade, porque você já está eleito, já está predestinado para a salvação. Acontece, nós vimos isso aqui hoje. Existe, quando o nosso espírito é vivificado, nós vamos livremente a ele, correspondendo a esse chamado. Quando a gente corresponde a esse chamado, a nossa vida e o nosso fruto, ele é totalmente coerente com esse chamado. Então a gente vai viver uma vida de obediência, a gente vai viver uma vida que é condizente com a palavra de Deus. Então o nosso fruto é de um salvo. E isso livremente. Livremente. Ninguém vai te forçar por imposição a você ser um crente bom. Você vai ser um crente bom porque o que está dentro de você já não é mais a sua vontade, a vontade da sua carne, mas é algo que é a vida de Deus em você. E se você tem a vida de Deus em você, logo os seus resultados, as suas ações vão ser ações de Deus, porque não é mais você que está ali, mas Deus. Pode falar, Ivair? É interessante que, mesmo os arminianos, muitos deles, mesmo não tendo a certeza da salvação, serão salvos. Serão salvos. Verdade. E muitos calvinistas não serão. Muitos arminianos, mesmo não sabendo essas verdades, e não só não sabendo, mas não aceitando essas verdades, serão salvos. Por quê? Existe um propósito de Deus na vida deles. Eles serão salvos. Eu acredito que lá também tem uma igreja dentro da igreja, em todo lugar, meu querido. Crentes verdadeiros dentro de uma igreja de hipócritas, né? E Jesus na sua própria vida veio demonstrar isso de uma forma figurativa, quando ele nasce dentro de um povo escolhido por Deus, separado por Deus, que era a honra e a alegria do povo judeu. Ele olhava para si e dizia: eu sou judeu, eu sou escolhido por Deus, eu sou a cereja do bolo. E aí Jesus vem no meio deles e propõe através da sua própria vida algo que para eles não era real, não era verdade, que eles se importavam muito com a religiosidade e com o faz, não faz, pode, não pode. E Jesus veio falar isso: seguir a Deus, ou servir a Deus, ou ser de Deus, ou ser o povo escolhido de Deus, não é algo que está ali na circuncisão, numa marca, mas é algo que tem que proceder do coração, algo que vem do próprio Deus. Então nós temos que tomar cuidado disso. Que igreja que nós somos? Que tipo de cristão você é? Que tipo de eleito você quer ser? Né? Pastor, essa vida de coerência, essa vida de santidade, toda essa vida que o cristão tem, é por ele ser salvo, não para ser salvo. Exatamente, é uma consequência. Essa vida que o crente deve ter e que ele tem, não é para ser salvo, é porque ele é salvo.
Eu vivo assim porque eu sou salvo, não porque eu vou agradar a Deus. Não, eu agrado a Deus pelo que Ele me fez. E pronto. Certo? Vamos orar para terminar? A Bíblia. Oi? Ah, muita emoção a Bíblia. Saber que cearense pode ser salvo. Glória a Deus. Ore com a gente a Bíblia. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor tem nos amado verdadeiramente. Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã tão gostosa na tua casa. Nós sabemos que isso é permissão, Senhor. É o teu Espírito Santo que trouxe cada um de nós aqui esta manhã. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe esta manhã. Obrigado por esse ensino, obrigado pela comunhão. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração e aceita a tua palavra de uma forma confortável. Obrigado, Senhor, porque o teu Santo Espírito está neste lugar. Obrigado porque o Senhor tem nos salvado. E nós damos graças, Senhor. Nós somos gratos porque essa salvação nos leva a ser gratos. Porque o Senhor enviou o teu Filho e o teu Filho Jesus é que nós somos salvos. E que o Senhor possa, nesta manhã, Senhor Deus, retirar tudo aquilo que é dúvida acerca do que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que o Senhor nos fortaleça, Senhor Deus, e que nós, como igreja, nós possamos, Senhor Deus, testemunhar dessa salvação, que os nossos frutos venham, Senhor Deus, espelhar a tua salvação na vida de cada um daqueles que tem contato conosco e que as pessoas possam ver Cristo Jesus em nós. Pai, nós queremos também nessa hora de pedir que o Senhor nos leve em paz. Meu Deus, e que o Senhor continue conosco neste dia que é o dia do Senhor, que as nossas ações sejam para te glorificar, que nós possamos ser renovados a cada momento deste dia, que possamos retornar à noite, Senhor Deus, para o culto, e que a tua boa mão há de abençoar todos os atos desse culto, que haja salvação, que haja transformação, e que o teu nome venha ser glorificado. Recebe o nosso louvor, nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tenham todos um ótimo almoço, um dia na presença do Senhor, e hoje à noite tem a culto. oração da igreja na prova da Thelma. Ah, é verdade, Thelma, você passou, né? Glória a Deus. Esse que dá ser eleito, tá vendo, irmão? Venha hoje no culto para agradecer, viu, Thelma?